Olá, amigos! Estamos de volta com mais um artigo científico. Esse é da revista Mente e Cérebro, da edição 242 de março de 2013. Eu já falei anteriormente que num evento, numa palestra, ou quando a gente está evidenciando uma tese, a gente não usa um único artigo, e sim uma quantidade deles que são correlatos ou estabelecem uma base para você pensar. E esse é um deles. E eu tenho um outro vídeo, eu vou pedir para eles deixarem aí, que eu falo também sobre a influência do idioma estrangeiro no cérebro. Esse eu achei muito interessante, até porque esse daqui está associado à atividade cerebral e eles estudaram o cérebro de pessoas idosas, tá? E compararam com jovens. Então, eu vou compartilhar com vocês esse artigo. Cérebro de pessoas, de idosos, bilíngues, tem melhor desempenho. Peraí, essa é uma afirmativa? Sim. Eu estou afirmando sim, por quê? Não é um único artigo, e eu não me baseio somente nesse estudo, mas esse é um deles que você pode pesquisar. Algumas pessoas, onde está o artigo, se baseia, eu tenho falado nesse quadro, os artigos aqui me baseio. Vocês vão notar que eu foco no artigo. Às vezes eu falo um pouco sobre o que eu disse numa palestra ou não, mas eu estou focando no artigo para vocês verem que ele realmente fundamenta teses diferentes. Mas vamos a isso. Ser fluente em 2 idiomas ajuda a conservar a agilidade mental. É o que mostra uma pesquisa com idosos bilíngues publicada no The Journal of Neuroscience. Eles resolveram testes cognitivos mais rapidamente do que aqueles que falavam apenas a língua nativa. Mas isso, olha só, isso é apenas o início da descrição. Pesquisadores da Universidade de Kentucky registraram imagens do cérebro de mais de 100 idosos e adultos jovens enquanto faziam um exercício simples que consistia em determinar a cor e a forma de figuras geométricas mostradas pelos cientistas. Metade dos voluntários se comunicava apenas em inglês. O restante dominava mais uma língua, como o espanhol ou o chinês, desde criança. Segundo os autores, adultos jovens, bilíngues e monolíngues tiveram desempenho cognitivo semelhante, ou seja, se você é jovem e é bilíngue ou monolíngue, fala somente seu idioma materno, para resolver problemas de natureza cognitiva, não apresentaram nenhuma diferença. Tá? Existem algumas diferenças específicas, por exemplo, para distanciamento emocional, mas numa atividade racional, por exemplo, resolver problemas, teste cognitivo, não há diferença no desempenho. Porém, entre os idosos, os que falavam um só idioma demoraram mais para executar a tarefa. E isso foi estatisticamente apresentado. E não foi somente nesse estudo, tá? Você poderia dizer, é um estudo isolado. Sim, mas em outros estudos diferentes, fazendo coisas diferentes, também apresentou-se essa estatística. Adultos bilíngues, na realização de determinadas tarefas, nesse caso, nesse estudo específico de Kentucky, de atividades cognitivas, em outros, de atividades psicomotoras, em outros, equilíbrio. Olha só. Idosos bilíngues tiveram desempenho nitidamente superior. Por quê? Essa é a questão. O que tem a ver falar outro idioma com, por exemplo, o equilíbrio? O que tem a ver falar outro idioma, por exemplo, com resolver problemas matemáticos? O que tem... Se você sabe resolver, você sabe resolver. O problema é que com a idade, você tem uma perda de desempenho, da memória, da velocidade. É uma coisa vista não em todos os idosos, a gente já falou disso anteriormente. Mas, naqueles que têm essa perda, os que têm um segundo idioma ou falam um segundo idioma, você tem uma diferença. Qual é a hipótese? A hipótese é que a fluência em 2 línguas está relacionada a maior flexibilidade cognitiva. Olha só, eu já falei a respeito da flexibilidade cognitiva
Eu já falei a respeito da neuroplasticidade. Eu já falei a respeito em vários diferentes, a respeito de fazer coisas diferentes, inusitadas, melhora o desempenho cerebral. Essa aqui é mais uma delas, que corrobora aquilo que nós falamos anteriormente. Então, eu chamo de princípio da universalidade. A mesma colocação, vinda de origens diferentes, em cientistas diferentes, em áreas diferentes, ela, pelo princípio da universalidade, tem maior probabilidade de ser concreta. Isso é, a habilidade de processar novas informações e se adaptar a mudanças, associada ao córtex frontal. As neuroimagens, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, sugerem menor gasto de energia nessa área. Vamos lá. Um outro estudo mostra que quando você aprende um outro idioma, você passa a usar áreas que você não usava normalmente no seu idioma materno. Por exemplo, o idioma materno, por que eu falo materno? Isso é bem característico. Ele está muito associado a construções emocionais. Então, você constrói toda a sua estrutura dessa maneira. Quando você fala um idioma paralelamente, por exemplo, desde a infância, você constrói estruturas paralelas. Porque as palavras são diferentes, entonações são diferentes. Existem contextos, por exemplo, quando você fala a influência da linguagem na estrutura do pensamento, nas decisões. Por exemplo, tem um estudo com pessoas que falavam a respeito do que pensavam árabes e judeus, por exemplo. Judeus, falando em árabe, eles tinham uma colocação diferente a respeito das suas dificuldades com as pessoas árabes. Os árabes, falando em hebraico, tinham também uma diferença na sua apresentação. É como se os seus preconceitos diminuíssem um pouco. Por quê? Porque certas palavras no nosso idioma materno estão fortemente associadas a determinados contextos emocionais. Mas não é a questão desse estudo em particular. Esse estudo está falando sobre idosos. Mas o que tem a ver? Se você é bilíngue, você desenvolveu áreas distintas para fazer a mesma tarefa. E você costuma mudar o circuito, por exemplo, quando você está trabalhando no idioma e trabalhando em outro idioma. O que é que isso faz? É mais ou menos como se você mexesse os músculos. Você treina apenas com um lado do corpo, o lado direito. Se por um acaso você tentar mudar, você vai ter uma nítida perda de capacidade. Por isso, por exemplo, boxeadores, eles têm que treinar com as duas mãos para que ele não perca desempenho se por acaso uma lesão, alguma coisa, diminuir a sua mão dominante. Então, inclusive, alguns tenistas treinam mais a mão oposta do que a outra. Peraí, mas ele... Sim, mas essa mudança lhe dá uma vantagem sobre o seu oponente. Mais flexibilidade e respostas diferentes. Mas você precisa treinar. Então, se você é bilíngue, você naturalmente transita em duas ramificações diferentes no raciocínio. Por exemplo, você está raciocinando em português, tenta raciocinar em inglês. Você vai ter uma certa lentidão. Se você treinar fazer isso, as decisões em dois idiomas, o que você está fazendo? Você tem circuitos diferentes. À medida que você envelhece, essa mudança de eixo lhe dá mais flexibilidade. E não é isso que nós perdemos com a idade? Flexibilidade, oxigenação, respostas. Então, quanto mais agilidade, quanto mais flexibilidade você desenvolver no cérebro, maior a sua longevidade. Então, quando eles pegavam idosos bilíngues para testes cognitivos, eles eram, com a mesma idade, nitidamente mais rápidos do que aqueles que eram monolíngues. Então, se você ainda é jovem, eu estou te dando mais uma razão para você aprender outro idioma. Manter a agilidade, a longevidade do seu cérebro. Então, não são só palavras cruzadas. Aprender outro idioma lhe dá essa capacidade também. Então, ele é útil em diversas situações. Num outro vídeo, eu falei, inclusive, que ele agiliza as suas respostas, por exemplo, em decisões financeiras. Então, vale a pena você falar outro idioma, tanto quanto fazer palavras cruzadas, e ele vai ser útil para você, não só para manter a agilidade mental, mas também lhe dá opções de carreira.
Se você está vivenciando um momento de decisão, falar outro idioma lhe dará uma chance a mais. Então, conhecimento nunca é demais. Se você não tem interesse em outro idioma para alavancar sua carreira, pense então em fazer isso para manter a juventude do seu cérebro. Porque o cérebro é assim, quanto mais você usa, mais ele fica eficaz, jovem e forte. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.